Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa última sessão do ciclo 6 do programa EcoUFES Diabetes Mellitus, que tem como objetivo capacitar profissionais que fazem acompanhamento às pessoas com diabetes mellitus, né? Começamos esse ciclo lá em setembro, né? E ao longo desses encontros construímos, né? Vimos construindo um espaço de troca, de aprendizado e fortalecimento, e também cuidado em diabetes na atenção à saúde. Quero dizer que eu estou muito feliz, né, por estar aqui em mais uma sessão com vocês. A nossa última sessão foi um ciclo, rico, né, com muita participação de vocês. E agradeço desde já, né, essa participação. Em especial aqui eu agradeço a quem esteve conosco desde lá no início, desde a primeira sessão, né? E também dar boas-vindas a quem está participando pela primeira vez, né? Vocês ajudam a construir esse ambiente, né? Esse ambiente colaborativo, que é o intuito do nosso programa, né? A nossa proposta da nossa metodologia ECO, né? Tornar um ambiente mais leve, mais rico e ter essa troca, né? Essa troca de experiência também. Como vocês já me conhecem, eu sou Franciele Santana, sou enfermeira, sou mestranda do programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal de Sergipe. Aqui no ECO eu faço parte da equipe de monitoramento e avaliação dos resultados e também atuo como facilitadora. Estou aqui com o Joel. Boa tarde, Joel. Tudo bem? Franciele, boa tarde a você, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Joel, né? Eu também faço parte do Projeto ECO, sou servidor da Universidade Federal de Sergipe, do quadro técnico, e no Projeto ECO eu atuo na área do apoio técnico aos programas do projeto. Tá? Desejo a todos uma boa sessão. Obrigada, Joel. Quem quiser também, né, se apresentar, colocar aí no chat o nome, a profissão. Eu já vi que algumas pessoas já colocaram aí, né, ligar as câmeras para a gente se conhecer mais um pouquinho, né, facilitar aqui a nossa interação. Estou vendo que a Tamis Leia já abriu, já reconheço porque ela sempre abre a câmera, né? Aí já fica mais fácil da gente se encontrar por aí e eu já reconhecer, né? É, E agora, né, lembrar que nosso programa, ele finaliza hoje, nossa sessão vai finalizar hoje. No final dessa sessão, iremos compartilhar com vocês o nosso link de satisfação, né, nosso formulário de satisfação, que através dele contamos a frequência de vocês. Aviso também que essa sessão, né, até a parte didática, ela está sendo gravada e posteriormente iremos disponibilizar no nosso canal do YouTube, né? E para relembrar a nossa sessão, ela é composta por dois momentos. Então, teremos uma apresentação didática, né, feita pela nossa especialista convidada, a enfermeira Ruth Rezende, que já se encontra aqui, né? Boa tarde novamente, Ruth, seja bem-vinda. E, posteriormente, iremos discutir um caso real que foi enviado por uma enfermeira que atua na atenção primária, certo? E essas sessões, né, tanto o nosso programa ECO como os outros programas que já oferecemos na nossa universidade, disponibilizamos, né, ofertamos sessões que são abertas, né, tanto para os profissionais de saúde, como também para os residentes, os graduandos e pós-graduandos de qualquer área da saúde. E esse, né, reforçando mais uma vez, é um espaço colaborativo que é pensado para que vocês, né, possam participar e aprender. Então, aproveita esse espaço, né? Quando vocês participam, perguntam, comentam, né? Compartilham suas experiências do dia a dia, e isso enriquece, né? A nossa discussão, deixa a sessão ainda mais rica, né? E mais próxima da realidade de cada um. E aqui, reforçando, né? Cada dúvida que aparece, ela pode ser a dúvida do colega, né? E pode ajudar a outra pessoa e cada experiência compartilhada aí fortalece a nossa troca, né, e o nosso programa.
dizer que a gente está finalizando esse ciclo, mas, né, iremos dar continuidade no próximo ano, talvez com outros programas, com esse programa também. Então, segue todo o programa, consegue essa mesma linha, né, de ambiente colaborativo. É, bom, e hoje, né, para a gente realmente iniciar a nossa sessão, hoje encerraremos essa jornada com o tema de complicações crônicas e comorbidades no diabetes. É um tema bastante pertinente, né, para a nossa prática clínica e também para para o acompanhamento longitudinal das pessoas com diabetes. Temos a participação, né, como convidada hoje da enfermeira Ruth Rezende, né, que é graduanda pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a USP, e atua há 5 anos na equipe de doenças crônicas não transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde também de Ribeirão Preto. É isso mesmo, Ruth? Bom, bem-vinda mais uma vez. Agradeço, né, em nome de toda a equipe por, por seu tempo dedicado, por ter aceitado, né, participar dessa sessão, por abraçar esse projeto. E aí pode ficar à vontade, né, para a gente iniciar a sessão. Isso mesmo, Fran. Muito obrigada, viu, pelas lindas palavras. E boa tarde a todos, a todas, né? Como a Fran falou, eu me chamo Ruth Rezende, sou enfermeira, me formei em 2010. Desde então passei por várias áreas, mas eu sou hoje uma apaixonada pela atenção básica e trabalho com doenças crônicas, né? Aqui na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, na Secretaria Municipal de Ribeirão Preto da Saúde. E, e é isso. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, acho que nós podemos começar, né, Fran? Podemos sim. Vamos lá, então. Eu vou começar introduzindo um pouquinho sobre o impacto das complicações crônicas, né? O que que vem através das complicações, o que que elas podem fazer no nosso ambiente, né, de trabalho e principalmente na saúde pública. As complicações crônicas, elas representam a maior parcela dos custos e morbimortalidade do diabetes, né? Ela tem uma relação direta entre tempo de doença, nível de glicemia, variabilidade, né, glicêmica, hipertensão, dislipidemia, hábitos de vida. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês, para a gente discutir um pouco sobre o conceito de continuidade metabólica do dano, né? Que ele vai desde a resistência insulínica até a lesão micro e macrovascular, né? Esse termo ele se refere à progressão contínua e cumulativa de alterações metabólicas. Elas começam desde o diagnóstico do diabetes e evoluem ao longo dos anos, né? Desde as complicações microvasculares até as macrovasculares, né? Então, isso reflete a resistência insulínica, hiperglicemia leve, dislipidemia, inflamação crônica, já desencadeando lesão nos tecidos. Então, essa lesão ela se acumula com o tempo. Né, vocês podem ver pela figura, né, ela começa pela resistência à insulina, né, uma alta produção hepática da glicose, e a baixa captação periférica favorece essa lipólise, né? Ela vai se transformando em hiperglicemia, e com a hiperglicemia ela vem essas várias lesões no corpo. Vamos começar então com a primeira parte, que são as complicações microvasculares, tá? Uma série de lesões. A gente vai começar com uma que a gente conhece bastante, né? Que é a retinopatia diabética. Ela é uma lesão progressiva dos vasos da retina, causada por hiperglicemia crônica. O que que os profissionais têm que ter de ponto-chave, né? Os mecanismos dessa complicação. É o estresse oxidativo, a inflamação, o dano microvascular. Os exames recomendados é a fundoscopia anual ou mapeamento de retina. Aqui na nossa cidade, né, Ribeirão, eu sei que a gente tá com várias cidades, né, aqui hoje nesse ambiente maravilhoso, né, virtual. Isso que a internet nos proporciona, né, são diferentes estados, diferentes cidades, e infelizmente diferentes realidades.
Em Ribeirão Preto, nós temos a oportunidade do próprio enfermeiro ele fazer a solicitação de fundo de olho para o paciente. Todo paciente que tenha acima de 5 anos já com diagnóstico de diabetes, ele tem, né? Ele já entra para entrar no rastreamento dessa complicação. Então, o próprio enfermeiro pode fazer um encaminhamento para o oftalmo desse paciente e assim verificar se tem, né, essa retinopatia. Não sei se é assim, se funciona nos municípios, como funciona, né, esse exame, mas é um exame extremamente importante para o paciente com diabetes, tá? A gente, sempre quando a gente fala de retinopatia, a gente fala do exame de fundo de olho, tá? Então, o ideal é que seja feito todo ano nesse paciente, tá certo? O tratamento é o controle glicêmico e pressórico desse paciente e acompanhamento da oftalmologia. A importância do rastreio precoce, que o estágio assintomático inicial. Ele, gente, a pessoa ela simplesmente não tem sintoma nenhum. Ela simplesmente começa a perder a visão a qualquer momento, tá certo? Por isso ela é tão difícil assim, né, da gente verificar em que estágio tá. Vamos agora para a nefropatia diabética, né? A definição é a doença renal crônica decorrente de alterações glomerulares induzidas pela hiperglicemia. Os elementos essenciais são os marcadores de albuminúria, a, a taxação de filtração glomerular reduzida, a patogênese hipertrofia glomerular. Nossa, gente, hoje tá difícil, hein? Tô nervosa com vocês aqui. A hiperfiltração, a inflamação e a fibrose. O rastreamento para a gente descobrir essa doença, a gente usa muito o exame RAC, né? Provavelmente vocês devem conhecer a relação albumina-creatinina, né? E a taxa de filtração glomerular anualmente. A gente sempre solicita também. Uma das coisas aqui de Ribeirão Preto, nós temos também que o enfermeiro pode fazer esse pedido de exame para o paciente. E para todo paciente acima de 35 anos, ele já pode pedir esses exames também para, enfim, mesmo se ele não tiver diabetes, né? Mas para a gente verificar se tem nefropatia ou não, né? E o tratamento e prevenção são os antihipertensivos de primeira linha, como o IECA e BRA, né? O IECA, vocês devem lembrar, né? O captopril, enalapril, né? A família do finalpril. E o BRA, losartana, valsartana, tá bom? Como são os antihipertensivos principais que a gente começa para um paciente com nefropatia, né? Os inibidores de desculpa, a dapaglifosina, né, como benefícios renais e cardiovasculares, que para nós a dapaglifosina é um medicamento muito poderoso, a gente vai falar mais dele durante a aula, provavelmente a gente vai falar sobre estudo de caso também, tá? O controle da pressão e a redução de proteína na dieta, quando indicado, isso é o médico que faz, mas é importante o controle da pressão, principalmente pela enfermagem, médico, nutricionista, enfim, né, todo profissional de saúde. E o controle da pressão, vocês vão verificar também que ele é bastante interligado a paciente com diabetes. É um fator bem importante para nós. E os indicadores de encaminhamento para nefrologia. Vamos falar um pouquinho de neuropatia, né, diabética. Nós temos dois tipos, né, a periférica e a autônoma. Vamos começar com a periférica, né, que a gente é a neuropatia que vai dificultar, né, a sensibilidade das extremidades dos dedos das mãos, dos pés. Então, os sintomas são dor, queimação, perda de sensibilidade, existe vários riscos, né? Ulcerações plantares, amputações, as triagens, como é feito, né? Uma triagem com paciente com neuropatia. O uso do monofilamento, diapasão e os reflexos do paciente. O manejo, controle glicêmico e algumas medicações que a neurologia usa, né? A pregabalina,
duloxetina e a gabapentina, que são algum desses medicamentos são principalmente para psiquiatria e neurologia, mas eles funcionam principalmente para dor crônica. Agora, a neuropatia autônomica, os acometimentos são de cardiovascular, a taquicardia fixa, a hipotensão ortostática, o gastrointestinal, a gastroparesia, a genitourinária, que é a disfunção erétil, bichina neurogênica, e a avaliação e tratamento específico por sistema. Vamos para a parte 2 agora, que é as complicações macrovasculares. A gente vai começar pela principal delas, que é a doença cardiovascular no diabetes. Então, por que que ela é relevante, né? Ela é a principal causa de morte em diabéticos, né? Então, a doença cardiovascular é a que aparece mais na nossa lista, né, de probabilidades estatísticas. Então, é o que a gente vai mais ver que está interligado. Muitas vezes o paciente descobre que tem diabetes por conta de uma doença cardiovascular, né? Então, os tipos, né, a DAC, uma angina e infarto, o AVC, doença arterial periférica, né, a DAP, a fisiopatologia, arteriosclerose acelerada com inflamação crônica, tendo a dislipidemia aterogênica e a resistência insulínica. Isso a gente pode ajudar com essas estratégias de prevenção, que é o LDL, né? Com colesterol ruim, a gente tem vários tipos de metas. E quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente procura um LDL com uma meta mais agressiva, né? O LDL, a gente pode até encontrar menor de 100 para o paciente, até 115, né? Para o paciente de baixo risco. Para um paciente de alto risco, ele tem que ser menor de 40, tá? Então, a gente coloca metas bem altas para esse paciente e o uso de estatinas, né? Que é a artovastatina, simvastatina, começar o quanto antes o tratamento. Antiagregantes em prevenção selecionadas e os antidiabéticos com benefícios cardiovasculares, né? Um deles a dapaglifosina, né? A pressão arterial ideal, cessação do tabagismo e atividade física, né? Gente, muito fácil a gente pedir isso para o paciente, né? Não, tem que ter. Descobrimos aqui, né, diabetes com com problema cardiovascular. Agora a gente vai cuidar da pressão, vai cessar o tabaco, vai começar a fazer uma atividade física. Isso tudo é super fácil, né, gente, para o nosso paciente. A doença arterial periférica agora, né, o pé diabético, acredito que vocês já tiveram uma aula, se não me engano, né, de pé diabético. Então, uma das causas que começa a cometer é a claudicação, né, que é a dor ao andar, a ausência de pulsos, né, o ITB alterado, que é aquele índice do tornozelo braquial, né, que ele é muito importante, essa pressão, mas também é muito fácil a gente conseguir, né, o aparelho para a gente fazer isso na unidade de saúde, né? Todo mundo tem, toda unidade tem, tá tudo certinho, né? Eu acredito que vocês têm todos esses equipamentos à mercê, né, do enfermeiro, do médico, né, a qualquer momento, né? As estratégias preventivas, a inspeção diária, cuidados com calçados e avaliação anual do pé. Isso aqui eu trago um alerta para os enfermeiros, né? Isso é uma avaliação que entra muito no nosso rol, assim, de consultas da enfermagem primordiais no diabetes, que é a consulta do pé diabético, que o enfermeiro faz, e é onde ele vai descobrir a sensibilidade plantar que aquele paciente tem, né? Se está cometido ou não. O tratamento pode ser o debridamento, antibiótico-terapia, revascularização, quando indicada. Então, até o debridamento, né, muitas vezes é o enfermeiro que vai fazer esse debridamento, cuidado com essa ferida, né, junto com a equipe multiprofissional
e o médico, né, trazer o antibiótico para curar, né, e a observação dessa ferida, né, mas como a gente está falando, né, de várias realidades, eu tenho certeza também que vocês têm uma sala de curativos com alta performance, né, vários tipos de curativos, tenho certeza que vocês têm gaze, vocês têm bota de urna, tudo bonitinho, né, para vocês fazerem à vontade, né, para o paciente também, né. A parte 3, vamos entrar agora para as comorbidades associadas aos diabetes. Então vamos lá na hipertensão arterial, né? A prevalência é de 70% em pacientes com diabetes. Ela contribui para a progressão de nefropatia, retinopatia e risco cardiovascular. O alvo pressórico usual, ele é menor de 13/8, né? Vai individualizar, depende do paciente, claro, né? Hoje a gente já sabe, de acordo com as diretrizes, que o ideal de pressão agora é abaixo de 12/8, né? Mas um alvo pressórico para esse paciente que tem hipertensão e ainda por cima tem diabetes junto, ele tem que ficar abaixo de 13/8, né? O tratamento preferencial é os antihipertensivos, né? E é Cabra, captopril, losartan, os tiazídicos, que é a hidroclorotiazida, bloqueadores de canal de cálcio, que é a amlodipina. A dislipidemia diabética, né, a característica que é o LDL pequenas e densas, o HDL baixo e o triglicérides elevado. As estatinas são a base do tratamento, então tem metas mais agressivas para pacientes de alto risco, como eu falei, né? As metas de LDL para esse paciente, ela é abaixo de 40. Isso é um desafio, né? Hoje em dia, para a gente manter para esse paciente, né? Ainda mais o paciente obeso, hipertenso, né, com diabetes, é um pouco mais difícil, mas as estatinas, elas fazem um ótimo trabalho. Aqui em Ribeirão Preto, nós temos um protocolo que, dependendo da particularidade do paciente, né, se vai demorar com a consulta médica ou não, né, a estatina, ela já é recomendada, então o enfermeiro, ele pode ir, né, levar para o doutor prescrever e depois na próxima consulta já vir com o paciente já em uso a estatina. Então, a gente tem esse senso de urgência, né, da estatina começar o mais rápido possível para esse paciente, né? E depois eu quero ouvir um pouquinho de vocês como funciona na cidade de vocês, né, sobre esses controles. A obesidade é a síndrome metabólica, né? O papel central na patologia do diabetes, né? Gente, quem não tem um paciente com diabetes tipo 2, né, que está acima do peso? Isso é praticamente 80% dos nossos pacientes, né? Então, uma das avaliações que a gente faz é a circunferência abdominal, o IMC e os critérios da síndrome metabólica, né? Então, tratamento, mudança de estilo de vida, medicamentos anti-obesidade modernos e cirurgia bariátrica quando indicada. Gente, tudo isso nós temos à disposição no SUS, né? É bem fácil conseguir cada uma dessas coisas, né? Mudança de estilo de vida é muito fácil, né? Conseguir fazer o paciente fazer exercício, alimentação saudável, completinha. Nós temos uma Nutri na UBS, tenho certeza que vocês têm uma Nutri em cada UBS, cada postinho, né? Uma psicóloga para acompanhar, porque obesidade é doença. Não é só a Nutri que vai ajudar, então eu tenho certeza que vocês têm uma equipe multi maravilhosa lá acompanhando vocês, né, para ajudar esse paciente, não é verdade? Mas o que que eu vou falar dos medicamentos anti-obesidade modernos, né? Será que um Ozempic da vida, né? Ah, qual que é esse que tá na moda agora? Ah, esqueci. Monjaro? Monjaro, eles são super baratos, né? Acessíveis, né? Pra gente fazer junto com o paciente, né? O do médico prescrever, né? Ele é bem fácil. Nós temos endócrinos na rede também, né? Para nos ajudar nisso. É fácil, né? Ter uma consulta com um endócrino para a gente ajudar na síndrome metabólica, né? E cirurgia bariátrica, então, nem se fala, né? No SUS, as filas estão pequenas, né? De cirurgia bariátrica
bariátrica para esse paciente que tem IMC acima de 45. Eu já peguei IMCs já de 48, 50, né? São IMCs bem elevados, assim, né? Que estão um tempinho assim, né, na fila para tentar bariátrica, né? Que é um super caso de indicação de bariátrica, mas a gente não consegue, né? Então, assim, são coisas que eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês, né, no final da aula. Os distúrbios do sono, a apneia obstrutiva do sono. Então, a relação bidirecional com o diabetes, né? As consequências é a resistência insulínica, hipertensão resistente e um maior risco cardiovascular. O diagnóstico para a gente verificar se o paciente tem apneia é a polissonografia, né, que também é bem acessível. Tenho certeza absoluta que na cidade de vocês tem clínicas com polissonografia, né, certinho para o paciente fazer, com médicos que fazem um laudo bonitinho, né, com o polímetro que vai leva para casa do paciente. O paciente tem onde dormir bonitinho, né, assim com um quarto bonitinho, cama bonitinha, né, ele tem um sono que é confortável para ele, né, descansar. E o tratamento é o CPAP e perda de peso, né? Bem fácil, né, pessoal? Vamos ser bem sinceros, né? Tudo facinho aqui nessa aula, né? Poxa, Fran, você me deu uma temática aqui difícil para falar aqui com o pessoal. E a saúde mental dos diabetes também entra como uma comorbidade. Ela entra com depressão, ansiedade e burnout do diabetes, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Burnout do diabetes, né? Eu trouxe um pouquinho para vocês. É um estado de esgotamento físico, e emocional causado pelo estresse contínuo de conviver com a doença, né? Então, tudo isso impacta no autocuidado e controle glicêmico. As estratégias é a triagem rotineira desse paciente, suporte psicológico, terapia cognitivo comportamental, né? Os princípios de rastreamento e monitoramento desse paciente. A frequência de rastreamento para cada complicação. Nós temos aqui em Ribeirão Preto um protocolo de rastreamento, né, de doenças crônicas, e cada ela vai exigir um tempo do paciente. Renal por uma vez por ano, cardiovascular dependendo do paciente a cada 3 meses, 2 meses, 6 meses, um ano. Então, tudo vai depender da área do paciente que está sendo tratada e da complicação que aquele paciente está no momento. Né? As diferenças entre manejos do diabetes tipo 1 e tipo 2, como nós já sabemos, né? Tipo 1, ela é a falta da insulina ali, que a gente vai verificar mais no tratamento, né? Perda de peso, são outros tipos, e diabetes tipo 2 já são medicações orais, né? Obesidade, outras comorbidades já associadas à síndrome metabólica. E a certificação do risco cardiovascular e individualização das metas. Cada paciente, cada meta, né? A meta é individualizar. O ideal é o paciente receber uma consulta com metas individualizadas, um enfermeiro ali para ele para fazer certificação de risco, passar pelo médico também de forma individualizada e ter o acompanhamento da equipe multiprofissional. Tudo fácil, né, pessoal? As estratégias terapêuticas integradas, a combinação de controle glicêmico, mais pressórico, mais lipídico, a relevância dos novos antidiabéticos como benefícios cardiorrenais. Eu vou falar de novo da dapaglifosina, né? Ela não é um medicamento tão antigo assim, né? Mas hoje nós temos aberto várias possibilidades que nós podemos fazer usufruto desse medicamento. Ele é muito importante, é um antidiabético, assim, com um poder de cardiorrenal altíssimo, né, do nosso paciente, que a gente tem que fazer valer a pena, né? O Ministério ele libera esse medicamento para pessoas acima de 65 anos em farmácia popular. Isso já foi uma grande conquista, né? E também no alto custo das farmácias, né? Para pacientes abaixo da idade. O manejo centrado no paciente com abordagem multidisciplinar. Como eu falei, né, é imprescindível ter nutricionista, psicólogo, paciente com educação física. Esse seria o nosso ideal, né? Nosso SUS ideal.
Porque o diabetes ele não se controla só com o médico centrista. Ele precisa ali da equipe multiprofissional, ele precisa do enfermeiro, ele precisa do médico, ele precisa do auxílio de enfermagem, ele precisa do educador físico, ele precisa de todos os pacientes, todos os profissionais de saúde centrados nele, né? Uma abordagem particular, individualizada, né? Dependendo de cada tratamento. A educação em saúde, autocuidado, as intervenções efetivas para adesão medicamentosa, né, que nós já conhecemos, né? Nós temos vários tipos de métodos para fazer o paciente aderir ao medicamento, né? Mas sabemos que também é um desafio muito grande no nosso paciente com doença crônica, né? A adesão medicamentosa, principalmente pacientes poli, né? Que tem às vezes 10, 15 medicações, né? É um desafio enorme, né? Que o enfermeiro, o médico enfrenta na unidade. E nós temos tecnologias também no diabetes que eles ajudam nas comorbidades, né? Eu acredito que vocês também têm bastante acesso a eles, né? Como a carga contínua de monitoramento de glicose, né? Que é o caso do Libre, por exemplo, né? Ele é baratinho, ele custa R$ 300, né? Uma vez a cada 15 dias. Então, para um paciente utilizar ele por R$ 600 por mês, né? Acredito que vocês não tenham problema com isso, né? Em vez de ele ter que ficar picando, né, o dedinho no glicosímetro. As bombas de insulina é um potencial muito grande, né, principalmente para pacientes com diabetes tipo 1. Ele é com certeza uma tecnologia inovadora, né, que ele diminui muito a hipoglicemia, né, e as comorbidades elas diminuem com esse tipo de tecnologia, né, e os aplicativos que nós temos pelo celular, né, que também ajudam muito, né, contagem de carboidratos, insulina, tempo de preparo de insulina, né, enfim, são várias vertentes que nós temos, né, que são bem fáceis a gente tratar com o paciente, né, pessoal. Vou concluir, acho que eu corri um pouquinho, né? Vou concluir um pouquinho alguns pontos chaves, né? Então, as complicações crônicas são majoritariamente preveníveis, mas nós sabemos da realidade do SUS hoje. Ela não é uma realidade fácil, não é fácil para o profissional, porque muitas vezes ele está sozinho na unidade para atender não só o paciente com diabetes, né? Tem muitas mazelas que nós temos que cuidar, né, ali daquelas pessoas, daqueles pacientes, mas infelizmente o paciente ele já chega para nós o que poderia ser prevenível, ele já chega já em estado grave, né? Então, o ideal é rastrear precocemente, tratar agressivamente esses fatores de risco. Eles reduzem muito a mortalidade. O profissional de saúde ele atua como coordenador de cuidado, né, ao longo da vida desse paciente com diabetes, mas nós sabemos as dificuldades, né? Eu brinco assim, né? Olha, que legal, né? Nós temos uma equipe multi na unidade de saúde, nós temos as medicações fáceis a todo momento, nós temos tiras de glicemia, nós temos glicosímetro, nós temos insulinas variadas, né? Nós temos os remédios a dapagliflozina ela nunca está em falta, né? O médico sempre tem consulta ali para verificar o paciente que está com algum atraso. Nós temos uma nutricionista, nós temos psicólogos, né? Então, assim, infelizmente, nós assim, eu trago uma reflexão, né? Porque o diabetes, a gente não trata ele sozinhos, mas é o que temos hoje. O ideal seria isso, o ideal seria rastrear no comecinho, o paciente deu uma queda, verificar a queda, fazer um rastreamento desse pé, verificou que tem pouca sensibilidade, fazer um, um atendimento, verificar um calçado adequado, se necessário, fazer uma transferência, né, de especialidade, né, uma ortopedia para uma prótese, órtese, e não é assim que funciona, infelizmente.
né? Eu gostaria, eu estou um pouco curiosa para saber como vocês atuam na unidade de vocês com esse monte de desafios, né? As minhas referências eu tirei do nosso protocolo de diretrizes de atendimento de hipertensão e diabetes do município, né? Está em vias de ser aprovado agora a atualização, né? Ele está disponível na internet. E as diretrizes brasileiras de diabetes fresquinhas que saíram agora de 2025, né? Foi base da nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Perfeito, Ruth. Ai, seria um cenário assim maravilhoso, né? Se tivéssemos acesso a tantas coisas, né? Se o paciente também entendesse que parte dele, né? Desse Sim. estímulo, claro que a gente, né, como profissional precisa estimular, mas parte dele também, dele aderir, né, uma vida saudável, dele seguir certinho o tratamento, né? Mas a gente entende que não é 100% dele, né? Que a gente precisa também desse reforço aí, né, do SUS oferecer muita coisa que ainda não tem. Quem foi que? Douglas colocou aqui que pelo menos na unidade dele tem um nutricionista, né? Ai, Que que já ajuda máximo, muito, né? Que não é a máximo, realidade de todas as unidades, né? que máximo. Que bom, O Douglas Douglas. é da onde? Douglas é da. Eu já esqueci, Douglas, de onde ele é, mas ele acho que é daqui de Sergipe, só não lembro Deixa eu ver onde aqui é a no chat. unidade. Se eu vejo um pouquinho aqui de vocês aqui no chat. E temos aqui, ó, do Grau Cardoso, É que é uma. um interior aqui de Sergipe, né? Um município Ah, interior. nossa. E Damares, nós temos uma nutricionista aqui, Temos um né? Ai, que nutricionista gracinha, que também, que linda. lindo, sim. Bem-vinda. Temos algumas perguntas, Ruth, aqui, mas eu acredito que você já respondeu de acordo com a sua apresentação, mas uma que eu vou selecionar uma para você, que eu achei interessante. Todo paciente diabético deve usar aspirina? Que às vezes o Não, né? pessoal confunde, né? Sim. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender da síndrome metabólica dele. Se ele tá com colesterol ok, se ele tá bem, não há necessidade. Pelo contrário, não há necessidade. Tudo vai depender do que a cardiologia dele falar, né? Os exames clínicos, né? É caso a caso. Mas não necessariamente todo paciente que tenha diabetes vai fazer uso, né, de antiagregantes, né? Certinho. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Ah, cadê que eu tinha selecionado? Você falou sobre a questão de saúde mental, que eu achei interessante, né? Como a saúde mental impacta. Já tivemos aqui, não nesse ciclo, mas em ciclos anteriores, a relação, principalmente com a saúde mental, mas como o paciente ele aceita o diagnóstico, né? Principalmente diabetes tipo 1, né? Quando é um jovem, a criança e tudo mais. Mas eu digo isso porque eu tenho no meu ciclo pessoas, né, diabéticas e eu tenho um caso específico que realmente a pessoa ela não aceita, porque ela é jovem, e é tipo 2 foi diagnosticada recentemente. E como isso impacta, né? Tanto até a nível glicêmico, né? O sono que é prejudicado, o fator de estresse, né? E tudo isso. E Fran, a gente isso, tenta. desculpa te cortar, isso nós chamamos de a fase da negação da doença. Isso, exatamente. É É a fase muito, inicial, né? E aí sim, a pessoa realmente, não, eu vou tentar, né? Tenta de um jeito, mas aí acaba, né? O estímulo, perde o estímulo, e aí dorme mal, aí aumenta o nível de estresse, né? tudo. Não aceita muito bem um psicólogo, um acompanhamento psicológico, né? Às vezes é por conta de fatores financeiros também, né? Enfim, tem muita questão. Mas eu achei muito interessante você trazer essa parte, Ruth, porque a gente sempre pergunta, né, quando a gente está fazendo esse acompanhamento, se o paciente ele tem acompanhamento psicológico, né, que é importante. Principalmente também aqueles pacientes que você destacou aqui, os pacientes que são obesos, né, têm obesidade e está se Sim, encaminhando até para a bariátrica, né, que é um várias. dos fatores, né, passar por um Sim. psicólogo para fazer toda essa análise, porque você já até comentou, porque é uma doença, né, acaba. A obesidade é uma doença que acaba também afetando aí a saúde mental. Douglas está vendo aqui, né? Que até ó, Tô. o Maurício colocou aqui.
que em Aracaju, né, já substituiu, no caso é EMUT, que foi substituído o antigo NASF, né, como suporte das equipes. E aí ele perguntou aqui, né, se a gente seguia mais pelo resultado da hemoglobina glicada. Eu acho que ele quis falar em relação ao AS, né, que você estava falando. Não sei, Maurício, me confirma aqui, se a glicada, você está falando assim, se a indicação do AS, né, ele vai pela hemoglobina glicada. Não sei se é isso, eu entendi bem. Isso, ele Não, perguntou isso. o AS em si não. O AS em si não. Ele vai ter a relação. Vai, a gente vai verificar o AS, ele correspondente, principalmente aos exames de colesterol, aos exames de baixo plaquetário, né? São outros tipos de exame, né? A hemoglobina glicada a gente vai ficar mais mesmo direcionando com os medicamentos antidiabéticos mesmo, né? E o restante das outras comorbidades, né? Por exemplo, renal. Muitas vezes o paciente renal descobre que tem diabetes por conta da hemoglobina glicada, né? Que é importante o paciente renal fazer esse tipo de exame, né? O exame de hemoglobina glicada, né? Mas ligado ao AS, não. Ao AS, não. Consegui Perfeito. explicar? Sim, sim. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, né, para a Ruth, podem colocar aqui. E aí, quem sabe a gente já são nessas dúvidas com o nosso caso, né, Ruth? Porque esse caso ele tá bem Eu atrelado, só né? vou comentar aqui um comentário aqui do Douglas, Sim, né, falando que é difícil cuidar de alguns pacientes diabéticos, o tratamento é complexo, contínuo e baixa escolaridade, baixa adesão, prejudica o tratamento no curto e longo prazo. Com certeza, Douglas, é muito difícil cuidar, porque assim, ó, o paciente chega com aquele diagnóstico em mãos, ele vai ter que usar medicamento para o resto da vida. Cuidar da alimentação para o resto da vida, cuidar do peso para o resto da vida, atividade física para o resto da vida, tudo para o resto da vida dele, né? Então, a gente começa com um luto ali da descoberta e estamos sozinhos. A grande maioria dos casos, nós somos enfermeiros dentro da UBS, temos nosso colega médico, né, com a agenda lotada, bufando ali de 200 mil casos, né? E aquele paciente, a gente tem consulta conosco, a gente faz ali o que dá, um manejo que dá, a gente faz a parte nutricional, a gente faz a parte insulínica, a gente faz a parte, manda ele para fazer uma atividade física, é muito difícil. E a parte psicológica também, entendeu? Então acaba sobrecarregando somente um profissional e é um desafio. Nós temos uma experiência muito gratificante aqui em Ribeirão Preto. Nós temos um programa de aprimoramento de profissionais, né? E temos entre eles enfermeiro, educação física, nutrição e psicólogo. Então, a gente vê um diferencial enorme das unidades que tem psicólogo, que são pouquíssimas aqui em Ribeirão Preto, né, em São Paulo, que já tem esse programa que é um privilégio, eu entendo que é um privilégio, porque eu não encontro isso, né, no restante Brasil afora, né, de ter um psicólogo ali perto só para tratar de diabetes e hipertensão para nós, e você vê a diferença que é o paciente nessa fase de transição do luto, da dor de descobrir uma doença crônica, né, de fazer entender que é importante para ele fazer essas mudanças de vida, né, olha, é difícil.